O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. You've had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. E está no ar o episódio 102 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as NBA das Minas. E tem mais, vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod, além da Twitch, que a gente está voltando aos poucos, né? Como este ano é complicado. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Também não esqueçam de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo, lá na Mãos Imports. E claro, visitem nossa parceiraça, a Wodsey. Por lá você encontra várias camisetas incríveis de basquete e os nossos produtos exclusivos. Não percam. Estou de volta, né? Eu sumi por um tempo, estava em um processo de mudança, mas aqui estou. Eu estou acompanhada dela, minha fiel escuteira, por mais de um ano. Boa noite, Drica. Boa noite, Agatha Máximo, né? Tadinha, tá 3 horas à nossa frente e a gente vai fazer ela sofrer aí nos próximos meses, sei lá quanto tempo, já que ela nos abandonou aí pelo velho mundo. Estamos aqui, né? Eu vou confessar para você que eu estou aliviada hoje. Esse é o meu sentimento nesse momento, né? Porque toda trade deadline, a minha angústia é sempre a mesma. E aí, quando acaba esse tormento, eu consigo respirar aliviada. E hoje é a noite que eu durmo como a princesa que sou, aliviada por continuar com Marcus Smart, né? Mas tudo bem. Tu também, né? O teu não fez muita coisa. Nosso convidado de hoje também, o time deles manteve-se intacto lá, né? Nada mudou. Então a gente aqui tá só curtindo, né? Quem está aí se descabelando por trocas. É isso. E para agraciar esse episódio, a gente trouxe aqui Marcílio Gabriel, que tomou conta da TNT, né? Tá tomando conta do planeta. Um gênio da bola laranja. Tudo bem, Marcílio? Tudo bem, Agatha. E aí, Drica, tudo bem com você? Que bom estar aqui com vocês e convite de vocês, não é convite, né? Convocação, né? Então, eu estou invadindo o NBA das Minas hoje aqui, hein? Mas, obrigado mesmo aí para me chamar para essa resenha. Trade deadline, né? É sempre muito agitado, sempre cercado de expectativas. Algumas são correspondidas, outras não, ou melhor, atendidas, né? Tem torcedor aí, principalmente lá em Los Angeles, que está um pouco chateado aí, porque nada aconteceu praticamente, né? E a gente vai trocar essa ideia aí, vamos embora. Vai ser bacana aí resenhar com vocês hoje. Pois é, muita coisa aconteceu, né? Nessa trade deadline, foi uma deadline interessante, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma. A gente já estava tendo algumas movimentações aí ao longo da semana, mas hoje, por óbvio, era a deadline, né? Que é o prazo final. Então, eu diria que o melhor, de fato, ficou para o final. Mas, assim, se a gente vamos pegar aí um pouco mais para trás. Já estavam acontecendo algumas coisas. Acho que vale a pena falar dessas trocas mais antigas. Primeiro, a troca do Blazers, né? O Blazers trocou o Norman Powell, o Robert Covington, para o Clippers em troca do Eric Bledsoe, do Justice Winslow, do Keon Johnson e de uma pique 5 via Detroit. Quero saber de vocês. Assim, me parece que o Blazers ele tá vivendo nessa eterna reconstrução em torno do Lillard, mas, ao meu ver, não é uma reconstrução até o Lillard ir embora, né? Ainda assim, eles ficam muito engessados.
naquilo que eles podem fazer. E as trocas têm um caráter um pouco duvidoso, né? Não sei se eu faria, eu queria saber de vocês. O que vocês acharam dessa específica? Eu começo? Pode começar. É isso, seu convidado, começa. Não, especificamente essa do Portland, né? Acho que como você falou, Agatha, é algo que a gente, às vezes, a gente sabe que vai existir esse processo aí de mudança, de reconstrução, enfim. Só que parece que no Portland não está muito claro se é exatamente isso e qual o prazo disso, se vai ser a curto, médio ou longo prazo, né? As coisas não ficam muito claras lá em Portland, né? E essa troca, mais uma vez, provou isso, né? Que as coisas ainda estão bem confusas nesse sentido. E as que rolaram também, outras, né? Sem ser essa do Norman Powell e o Robert Covington, que saíram, né? Até mesmo essa do Norman Powell, quando ele chegou em Portland, né? Porque foi que eles mandaram o Gary Trent Jr. lá pro Raptors, né? E foi algo também que foi bem questionado. Então, assim, o Portland não deixa em evidência realmente qual o caminho, se há uma reconstrução, qual o caminho. É isso mesmo? Vai ser em torno do Lillard, né? Ou o Lillard também está nesse pacotão aí que pode ir embora a qualquer momento? Porque a gente não esperava, de certa forma, um CJ McCollum da forma que foi. É claro que você não pode negar que ele é um cara que, numa mesa de negociação, ele pode trazer coisas boas, né? Mas até então, você fala em reconstrução, você ainda imagina essa coisa da dupla, né? CJ McCollum e Damian Lillard. Só que foi, né? Agora, falando dos jogadores que chegaram, que é outro ponto também que entra nessa questão da gente não entender, se é uma reconstrução, Eric Bledsoe, o Justin Winslow, beleza, né? Porque ele é um jogador jovem, né? Apesar de não ter tido muito espaço ali no Clippers, né? Então ainda fica até para a gente observar mais, né, do que pode render esse jogador. Mas o Eric Bledsoe, a que ponto, assim, né, seria, né, essa troca? Ela é válida em que sentido? Será que os caras estão pensando em usar esse jogador também numa possível troca mais para frente, na off-season? Enfim, é tudo muito no ar do que está acontecendo em Portland, né? Se for comparar aí com o Clippers nessa negociação envolvendo o Powell e o Robert Covington, o Clippers, de certa forma, saiu bem porque o Norman Powell já chegou jogando, metendo ponto pra caramba no primeiro jogo dele, né? Então, já chegou super bem, de certa forma, até parecendo que já estava adaptado, né? Então, assim, pro Clippers foi bom, mas o Portland continua ainda tudo muito no ar, né? Se a gente entender qual direção a franquia tá tomando. Eu acho que fica no ar também, né? Drica, antes de você falar, Diga. eu só vou jogar outra troca que o Portland fez, porque aí você já comenta as duas e depois já volta pro Marcílio para falar da troca do McCollum, né? CJ foi trocado junto com Larry Nance Jr. e com Tony Snell para Pelicans, New Orleans Pelicans, sem CJ McCollum, em troca de Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, que é o primo do SGA, Satoransky, Didi Lousada e mais 3 picks aí, uma de primeiro round, protegida, e mais 2 de segundo round lá, 2026, 2027. Já junta essas duas aí, já faz o pacotão de pra onde é que o Blazers já sabe, né? Para onde é que tá querendo ir. Assim, eu gosto muito de Josh Hart. Era um jogador que, inclusive, a depender do que precisasse ceder, eu gostaria de vê-lo no Celtics. Então eu acho que é uma boa aquisição. Mas eu também, assim como o Marcílio, não enxergo um caminho delineado do Portland, sabe? Não, a gente vai por essa linha aqui e vamos reconstruir ou não. E aí a gente abre margem para Damian Lillard, né? Que vem sendo algumas temporadas alvo de especulações, sai, não sai, vai, não vai. Ele tinha no McCollum, né, o seu Robin aí, e agora ele ficou meio que alone lá, o que vou fazer aqui, né? No entanto, um dia depois já da troca do McCollum, ele falou, né, que ele quer continuar, que por ele, Portland é a cidade dele, ele quer continuar, quer fazer o melhor lá e quer vencer lá. Só que assim, né, é aquela coisa que a gente já fala, por exemplo, do Bradley Beal. Você quer, beleza, você gosta dessa franquia, tem todo o direito de gostar dessa franquia. O Westbrook é um exemplo disso, né, Agatha? Você insiste até um certo ponto. Quando a própria franquia não te ajuda no sentido de fazer movimentos que possam... De tocar esse assunto.
A gente já vai chegar nele, né? Quando a gente for falar dos times que estão desapontados pela falta de movimentação. Mas quando a franquia não mostra, né, ter uma coerência nas mudanças ano após ano, e ao invés de formar um time coeso ao seu lado, ao seu redor, faz isso que o Portland fez, a lealdade também tem limite, né? Nenhum jogador vai ficar lá afundado sem expectativa de vitória por muito tempo. E o Damian Lillard não é nenhum garoto, então eu acho que abre precedentes também para uma mudança de rumo mesmo, assim, do Damian Lillard. A não ser que o Portland surpreenda a todos nós no restante dessa temporada e o time encaixe maravilhosamente bem e ele olhe e pense, dá para fazer alguma coisa com esses garotos aqui, né? E eu acho que uma coisa que eu estou me perguntando agora é, o Portland vai aproveitar o Didi ou ainda não? O que você acha, Marcílio? Tá no mudo, Marcílio. Tinha que acontecer, né? Aqui, né? Aqui Sempre acontece, né? Em todo lugar. Aqui tinha que acontecer também. Eu acho que tem que aproveitar o Didi, sim. Não só aproveitar o Didi, aproveitar esse momento que não vai haver uma cobrança por título, por alguma coisa, até porque o Portland, claro que não havia uma cobrança tão forte comparado a outras franquias nas últimas temporadas de um título em Portland, mas a questão você tem lá o Damian Lillard, você tinha lá o CJ McCollum, são caras que poderiam dar uma condição melhor para a franquia, né? Então acabava tendo um pouquinho daquela responsabilidade de ir longe. Dessa vez não. Então acho interessante sim o Portland. Esses jogadores que estão vindo, que até então não tinham uma minutagem alta, né? Ou grandes oportunidades nas outras franquias, serem aproveitados, né? Serem olhados, serem estudados e quem sabe eles consigam evoluir, né? A gente está falando do Josh Hart, né? Ele foi um jogador que no Lakers aconteceu um pouco disso, né? A gente não conseguiu muito ver do Josh Hart no Lakers, né? Quando ele vai pro Pelicans, ele tem os problemas de contusão e tal, fica um tempo ali fora, a gente começa a ver melhor o jogador. Aconteceu a troca, bom, é mais uma oportunidade que a gente vai ter, que a franquia vai ter de olhar para esse jogador, porque é um jogador interessante de certa forma, né? A gente conseguiu enxergar que é um jogador que tem potencial e pode somar com um elenco, né? Então acho que o Portland tem que aproveitar assim um momento sem pressão, sem cobrança e botar todo mundo para jogar que tá chegando aí. É isso, eu, como todo mundo já sabe, fico cada dia mais feliz. Com a tristeza de Portland. Derrocada de Portland. O que eu sinto é que não existe um caminho para Portland vencer, ganhar um título sem trocar Damian Lillard. Mas também entendo a existência de jogadores leais que ficam no time e, enfim, vão continuar aí por um amor à franquia e também acho isso digno de, enfim, acontecer, né? Só que eu acho que dentre todos esses moves que o Portland fez aí das últimas vezes, eu não sei se eu usaria. Mas quem tá agindo bem demais, mais do que o esperado, eu acho que para todos nós, é Cleveland Cavaliers, né? Não sei se todos concordam, mas eu acho que em termos de posição na tabela, de jogabilidade atual, levando em consideração que eles já draftaram o Mobley agora, esse Cavs aí na zona de praticamente mandante de quadra, né? No leste, é uma grata surpresa. E não estava dormindo, trocou Ricky Rubio e mais 3 picks por Caris LeVert e mais uma pick de segundo round. Pacers se desfazendo de seus jogadores, já a gente vai chegar no resto, mas essa troca especialmente muito legal ao meu ver pro Cavs e torna um time mais interessante ainda. Obviamente que troca um Ricky Rubio que estava fazendo um papel secundário maravilhoso, mas tinha acabado de se lesionar, ainda não tinha voltado muito bem, e manteve o Sexton, que para mim é até mais importante. O que vocês acham desses moves, ou moves do Cavs, né? Cara, eu acho que você, pra mim, falou o ponto principal aí no final, né? Manteve o Colin Sexton. Apesar de eles ter se lesionado, né, com gravidade aí nessa temporada, e como você bem disse, o time respondeu muito bem, ainda que com a ausência dele, né? Sem sombra de dúvidas, acho uma das gratas surpresas
dessa temporada, e o segredo era mantê-lo, né? E conseguiu fazer uma boa movimentação, né? Trouxe o LeVert sem precisar mexer nele. E essa coisa de lesionar-se e não voltar bem. O Rubio, ele estava sendo muito importante, principalmente no começo da temporada, né? Ele trouxe experiência para um time muito jovem, porque esse Cavs é um time muito jovem. Para além da experiência, né? Deu mais profundidade ali para a armação de jogo do Cavs, mas se lesionou. E aí vem aquela questão de oportunidade, né? O LeVert é um ótimo jogador, eu acho que vai encaixar muito bem, né, com essa juventude do Cavs. E aí você precisa fazer essa movimentação antes que ele perca ainda mais valor de mercado e você consiga manter o seu time competitivo com as mesmas características que ele tem em uma temporada em que ele vem surpreendendo, sem precisar se desfazer de uma dessas peças que vem se destacando, né? Então, assim, para fechar o ano do Cavs foi uma grata surpresa também a movimentação, assim como o desempenho deles, né? Não sei o que o Marcílio acha. Não, eu tô gostando bastante, assim, das movimentações do Cavs, né? Até porque dentro de quadra vem surpreendendo. E a gente esperava que essa reconstrução do Cavs, né? Depois da final de 2018, né? Da saída do LeBron James, ela ia demorar um pouco, ela ia ser um pouco mais trabalhada, né, pelo menos na questão de durabilidade aí. Então o torcedor já sabia também que não dava para cobrar voos mais altos, mas surpreendentemente a franquia vem jogando muito bem, né, e surpreendeu mesmo. Acho que ninguém esperava, ninguém colocava o Cavs até o momento, porque desde quando começou a temporada o Cavs não largou ali aquelas primeiras colocações ali que dão uma vaga direta para os playoffs, né, ele tá ali firme. Hoje está na quarta colocação, né, até o momento que a gente está gravando aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Cadê aqui, ó, no leste? Tá na quarta colocação, quer dizer, já tem um mando de quadra, né? E aí conseguiu, isso porque teve vários problemas, né, de contusão, né? Se saiu um jogador por lesão, teve problema também com os protocolos de segurança e saúde, o time conseguia, né, repor, né, ou ter substitutos, né, que mantinham ali a intensidade e o bom desempenho da equipe, né? E agora com a adição do Caris LeVert, que eu achei ótima, né? Ótimo. Acho que foi mais um acerto do Cavs. Assim. Então, vive grande fase, né? Nesse sentido aí, porque as coisas vêm dando muito certo, por mais que apareçam problemas, né? O lance do Ricky Rubio mesmo, como a Drica lembrou, né? Jogador super importante para dar aí mais confiança, né? Para dar mais corpo para um elenco recheado de jogadores jovens, né? O próprio Ricky Rubio se machucou, vai sair sai da equipe agora. Mas a equipe tem outro jogador que, até mesmo quando ele sai do time, por mais que ele fosse um reserva, né? A equipe conseguiu. Ele não foi um cara que fez falta, né? Conseguiu continuar a vida sem o Ricky Rubio, né? Então, quer dizer, foi muito bem nessa troca. E o Caris LeVert é um jogador que chega para somar muito, né? A gente sabe também o que esse jogador pode render. E até mesmo ali naquela posição ali que hoje tá o Okoro, né? Jogando ali na 2, ali por hora ele pode fazer uma ala ali, jogando na posição 3 também, né? Um jogador que tem essa versatilidade aí, então muito boa aquisição, vai somar demais, né? No primeiro jogo que ele fez, teve uma aparição mais discreta, mas tem toda essa questão de ambientalização, adaptação e tal, mas acho que ele vai render muito bem assim para esse time do Cleveland, vai somar demais, e sim, foi mais um acerto aí, né, do Cleveland nessa boa fase. Vive grande bom momento o Cleveland Cavaliers. Vive, inclusive um beijo pra Evelyn, né? Que eu tenho certeza que é uma mulher mais feliz com o final da trade deadline. Porque fez um grande move. Acabou não trocando agora na deadline o Miles Turner, que, enfim, ainda se recupera de um problema no pé, mas trocou o Domantas Sabonis. O Sabonis vem aí numa crescente maravilhosa. Saudades desse doido. E essa troca ela foi um pouco polêmica, né? Para não dizer, o Sabonis ele foi trocado junto com o Justin Holiday e o Jeremy Lamb e uma pique de segundo round para o Kings. Até aí tudo bem, né? Aquela frase que a gente fala quando a coisa vai ficar pior. O problema é que o Pacers recebeu em troca Tristan Thompson, Bud Hield, que era aquela troca que o Lakers esperava há muito tempo, e Tyrese Haliburton. Esse nome em específico, que foi a surpresa de todo mundo, né? Vários perfis
disseram que os outros times ficaram, de fato, embasbacados. E se eles soubessem que existia a possibilidade de se trocar o Haliburton, a maioria dos times teria tentado mais um pouco. Então, assim, por mais que o Kings tenha recebido aí um dos maiores power forwards da liga, ainda muito jovem, eles trocaram o Haliburton, que já deixou de ser uma promessa, né? Tem figurado aí no top 10 de vários fundamentos, de vários tipos de arremesso. E o próprio Haliburton ficou triste, né? Saiu um tweet que ele estava desconsolado, chorando bastante quando ele foi trocado, porque não era essa a informação que ele havia recebido do front office. Apesar disso daí, né, da tristeza do jogador, porque a gente sabe que NBA é um negócio, o que vocês acharam dessa troca? O Kings perdeu demais? Marcília? Se a gente for pegar do ponto de vista, assim, antes do Sabonis entrar lá e jogar, tava todo mundo falando que sim, o Kings perdeu muito, né? Mas o Sabonis chega, ele já joga e ele faz uma partidaça, né? A gente já conhece o Sabonis, mas até que ponto, né? Isso é bom, você tem um jogador como o Sabonis e você de repente não colocar mais coisa ali ao entorno, né, dele para poder fazer a equipe avançar mais, a subir mais, né? Então fica essa grande questão, porque no primeiro jogo dele pelo Kings, ele já meteu 22 pontos e 14 rebotes, que é meio que a média dele ali, até mesmo no Indiana Pacers, né? Agora fica essa questão mesmo do Kings, né, da gente tentar entender o que aconteceu, né, o porquê dessa movimentação, né? O Tyrese Haliburton realmente, né, era um dos principais jogadores desse time, que até então era um time muito interessante, né, justamente por conta desses jogadores, né, individualmente falando, né, um elenco individualmente, que não são jogadores tão hypados, né, mas que individualmente eram muito bons e a coisa, de certa forma, estava funcionando. O problema do Kings era a questão coletiva, que até muita gente atribuiu ao técnico, aí saiu lá o Luke Walton, trocou o treinador e a coisa não andou, né? O que não estava acontecendo de fato para o Kings avançar era a parte coletiva, mas individualmente as peças eram muito boas, né? Então dava para você imaginar um caminho para esse Sacramento Kings com aquelas peças, né? Agora que se desfez principalmente duas super importantes, no caso o Buddy Hield e o Haliburton, né? Fica pra gente ver como é que vai ser, se a franquia vai apostar nessa questão, o Sabonis é o nosso cara, então a gente vai tentar fazer algo ao entorno dele, né? Tentar colocar essa responsabilidade dele ser o salvador ali do Sacramento Kings, né? Mas por outro lado, também, mais uma vez, eu acho que o Kings, de certa forma, não saiu tão vencedor, por mais que você tenha um cara como o Sabonis, que é muito bom, né? Eu acho que tinha um caminho com esses jogadores que estavam lá, né? Era questão mesmo de um tempo, de trabalhar mais essa parte coletiva, porque individualmente as peças eram muito boas realmente. O problema é que parece que interrompe, né, o processo no meio, porque quando você tem... E assim, eu lembro perfeitamente que no episódio passado eu estava com seus companheiros, Gabriel Veronese e Marquinhos, e a frase foi exatamente essa: se trocar o Tyrese Haliburton, fecha as portas. E é isso que foi um choque para todo mundo, não é ter movimentações no Kings, não é adquirir os Sabonis e todo mundo que veio junto. O problema é quem teve que sacrificar, né? Porque quando você tem um talento como ele, um cara que se identificou com a franquia, né? A Agatha bem disse aí que ele ficou embasbacado, né? Enfim, foi pro Twitter, né? Falou que sente muito e tudo mais. Quando você tem isso, e não só esse sentimento, mas é um cara que entrega, enquadra, e que você pode sim construir ao redor dele, por que você faz isso, sabe? É o que todo mundo fica pensando, meu Deus, Sacramento, o que é que você fez? Não significa que não chegaram boas peças, né? Pô, o Sabonis era desejo de várias outras franquias. Mas o problema é esse, não, porque você não negociou outras coisas? E aí, por isso, fica esse espanto, e o espanto também de todas as franquias que, se soubessem que o Tyrese Haliburton estava aí para jogo, poderiam ter oferecido talvez outras coisas que interessassem mais ao Kings, não sabemos, mas era uma coisa que realmente absolutamente ninguém esperava. Agora, é como o Marcílio disse, não é que o Kings não possa construir ao redor do Sabonis. Pode, óbvio, o Sabonis é um jogador, ele é constante, ele é um cara que é capaz, sim, de ser esse cara, né, que o Tyrese Haliburton estava sendo, o cara que vai ser construído ao redor dele.
Mas me parece não, eu acho que para todo mundo parece isso, né? Uma franquia que não sabe o que está fazendo, começa a ir por um caminho e de repente, do nada, sem motivo aparente, resolve mudar tudo e vai tudo por água abaixo e começa do zero novamente, né? Então, por isso que tá do jeito que tá, né, gente? É isso. A gente estava falando do Trailblazers e rolou mais uma troca aí. Na verdade, foi uma troca tripla, né? Entre Jazz, Blazers e Spurs. Que essa daí eu achei interessante, porque o Blazers recebeu o Joe Ingles, que já estava até preparado para ser trocado nele. Inclusive falou que se a troca dele fosse para fazer o Jazz mais competitivo, ele não se importaria. O Jazz, no caso, recebeu o Nick Alexander Walker, ficou pouco tempo em Portland, sorte a dele. O Juancho Hernan Gomes, e o Spurs recebeu o Satoransky e uma pique de segundo round. O que vocês acharam dessa opção? Eu acho que dentre as trocas feitas pelo Blazers, essa foi a que mais me interessou. O Joe Ingles também foi um cara que não recebeu tão bem, né? Essa troca aí, né? Andou tweetando também, né? Disse que ia tomar até uma cerveja para dar uma relaxada. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Mas tem a questão também dele, né? Por ele ter tido um problema aí, tá fora por lesão. Eu não sei, é que vai depender da situação comportamental dele, né? Do ânimo desse cara, porque realmente ele saiu magoado, machucado por essa troca, por mais que ele tenha falado exatamente isso, né, Agatha, que você lembrou, que se for para melhorar a franquia, tudo bem, mas de certa forma balançou o cara. Ele tá realmente não foi algo que o agradou totalmente. E tem essa questão da lesão, né? Vamos ver como é que esse cara volta, né? Então, para mim, fica aí essa dúvida no ar sobre a atuação do Joe Ingles aí, né? Ele como um jogador agora no Portland. E de que forma também... Aí entra aquilo que a gente estava falando, né? Do direcionamento que a franquia tá tomando, né? De que forma o Joe Ingles pode contribuir com um plano de reconstrução, né? Sendo que é um jogador que pode, de certa forma, não render tanto, né? Por estar vindo de uma lesão séria, por tá se recuperando, mas quando voltar uma lesão grave, tem essa questão também psicológica do cara tentar se motivar, enfim. Então, mais uma vez, para mim, o Portland não foi tão bem assim nessa negociação aí, né? Tem que esperar para ver, não tem jeito, né? Às vezes a gente projeta alguma coisa assim dentro do que está acontecendo no momento, né? Mas pode ser que as coisas mudem, né? Como a gente espera que o Portland nos mostre aí de fato que direção está tomando, para a gente poder entender de fato e até poder comentar, né? Eu acho que o Portland, assim como o Sacramento, né, é aquela franquia que a gente fica pensando o que você está fazendo, de fato, porque foram muitas trocas, né? Eu acho que o Lillard estava sentado no seu sofazinho, só observando e pensando, meu Deus, o que eu vou fazer a partir de agora? Com quem irei jogar? É isso que o Marcílio falou, a gente não tem uma característica bem definida esse Portland, né? Ele realmente se dissolveu assim na nossa frente e agora a gente precisa esperar entrar em quadra para ver como vai ser, porque não foram trocas pontuais, foram várias e em várias direções. Então a gente não tem como desenhar sem ver em quadra o que exatamente eles pretenderam, assim, alguma coisa que a gente não imagina, sei lá, né, onde foi parar a cabeça do GM nesse momento. Mas para mim, assim como o Sacramento embora o Sacramento, né, enfim, tenha optado aí por reconstruir tudo do zero, mas me parece uma coisa mais... Não é tão palpável, né? A gente não consegue entender o que vai ser a partir de agora. A gente sabe que vai ter o Damian Lillard lá, pelo menos até a off-season. Agora o resto, o que vai ser, como vai ser, só a hora que eles entrarem em quadra. É isso, né? A gente não vai comentar todas as trocas, porque tem muita coisa para acontecer ainda, e a gente vai falar das mais importantes. Esse é o boletim, né? As mais quentes aí. Rolou uma troca que, assim, a gente tá nessa toada de falar de Luka Doncic, para onde o Dallas vai com ele, né? Porque a gente sabe do potencial que existe no garoto. Eu sou suspeita para falar, inclusive. Mas a gente também tem falado há muito tempo no que o Dallas tem feito ou deixado de fazer para transformar esse time em um elenco mais competitivo, porque o menino, coitado, né?
todo jogo sair exaurido, porque ele faz tudo e mais um pouco ali com aquele elenco. Esse ano, até que o Dallas está indo até um pouco melhor que ano passado, e o próprio jogador trocado, que é o Porzingis, estava numa crescente, né? Sempre deixando de lado tudo que ele fez na quadra, né? Fora de quadra. Mas é fato que o Porzingis agora é um jogador do Washington Wizards, e o Mavs recebe Spencer Dinwiddie e Davis Bertans. E para mim, nessa situação atual, o Bertans não é muito diferente do Porzingis, né? O Porzingis já foi um grande jogador. Hoje em dia perdeu muito valor de mercado. E eu gosto do Dinwiddie sendo adicionado para dividir um pouco desse peso de armação que existia no Doncic. O que vocês acharam dessa troca em específico? Ajuda o Dallas, de fato? Eu acho que o Dallas acabou se livrando de um problemão aí. Acho que de repente nem mediu muito o que ia vir. Acabou passando o Porzingis. Aí o Porzingis, assim, ele vinha fazendo uma temporada boa, né? Dentro do que aconteceu nas temporadas anteriores, né? Os problemas de lesões, os problemas extraquadras, reclamações dele, enfim, é um cara que realmente não estava rendendo por ser colocado como aquele segundo homem do time, né? O parceiro do Luka Doncic, né? E ele até veio fazendo bons jogos ali, né? De certa forma assumindo esse papel de ser um dos caras referências, que são referências do time, né? Mas de certa forma também não estava agregando tanta coisa, então acho que o Dallas não é algo sofrido, né? Ou sofrível pro Dallas a saída do Porzingis, né? Então acho que acabou também se livrando aí desse contrato aí dele, né? E as chegadas ali, acho que o Bertans também é um jogador que acho que não muda muita coisa, né? Um jogador que chega para complementar elenco, né? O Dinwiddie a gente tem até uma expectativa do que ele pode render. Ele estava bem abaixo, né? Ali no Wizards, né? Fazendo partidas bem apagadas, ali, bem discretas, né? Mas ele pode ser um jogador interessante aí na formação do Dallas, né? Aí fica aquela coisa com a chegada do Dinwiddie, né? Muitos queriam ali um Dragic ali, né? Mas com a chegada do Dinwiddie ali parece que a coisa de certa forma não teria condições mesmo de acontecer, né? Mas eu acho que num todo assim pro Dallas não foi um problema não essa saída, e a chegada do Dinwiddie pode ser útil, né? O cara pode contribuir com o elenco, né? O elenco do Dallas que é um problema, né? A gente está sempre ali, né? Mas é um elenco que depende muito das atuações do Doncic, né? Do desempenho dele. Se ele vai bem, o time vai bem. Se ele vai mal, o time vai mal, né? Então, talvez uma peça ou outra ali que ajude a dar mais corpo para esse elenco, né? Possa fazer o time ser mais seguro disso, né? De não ficar totalmente dependente de um jogador só. Mas você acha, Marcílio, que essa mudança é capaz de mudar esse cenário, ou ainda vai continuar muito dependente e o Dallas pode ter feito essa movimentação pensando em movimentações maiores na off-season? Pode ser também, né? Mas é aí que tá, né? Nessa questão, o Dallas também é um time que a gente não consegue visualizar muito o que quer, não na questão de aquisições e nada, mas dentro da temporada, né? Porque a gente fala, eu mesmo sou um crítico do elenco do Dallas, porque eu acho que faltam mais peças para poder dar mais corpo para o time e o Dallas ter uma longevidade nos playoffs, porque no momento tá indo direto para os playoffs, né? Mas essa história a gente já viu em outras temporadas, né? Vai bem, consegue ali a sua vaguinha ali, pum, chega nos playoffs, aí não tem perna para vencer quem quer que seja, né? Então assim, é aquilo que eu falei, eu acho que o Dinwiddie não é um jogador que chega para ser, de repente, essa sombra aí do Luka Doncic, né? Um cara que vai ficar ali, que quando o Luka Doncic não tá, ele vai jogar e a equipe vai bem por conta do desempenho dele. Eu acho que não, né? Mas é um jogador que vem para somar no elenco, né? Para dar mais corpo pro elenco. Mas ainda, para mim, falta mais, né? Precisa de mais peça aí, se o Dallas quiser ter uma longevidade aí na pós-temporada, porque durante a temporada regular, muito por conta do desempenho do Doncic, a equipe vai bem, né? Ganha ali os seus joguinhos ali e se mantém ali naquelas primeiras colocações, né? A ver como será esse Dallas aí no resto da temporada, né? Agatha, qual é o próximo da nossa lista? Bom, vamos falar um pouquinho, ainda tocando no assunto Sacramento Kings,
o Kings conseguiu se livrar de Marvin Bagley, né? Marvin Bagley, que todo mundo sabe, está no draft de Luka Doncic, foi escolhido, inclusive, aí, antes, e carrega consigo esse peso, né? De estar nesse draft e não ter rendido como as escolhas aí dessa loteria. Mas muito se dizia que era porque ele estava insatisfeito, não recebia tempo no Kings e tudo mais. Está no Pistons. Pistons que, inclusive, quero saber de você, está formando um elenco interessantíssimo jovem aí, né? Tem uma galera, inclusive, tenho falado muito inclusive, né? Vou parar, acabei de banir essa palavra do meu vocabulário, mas Jeremy Grant não saiu, não foi trocado, e quem chegou no Kings foi Donte DiVincenzo. Quem foi pro Bucks em troca disso tudo foi Serge Ibaka, como se o Bucks não pudesse ficar melhor, adiciona aí mais uma força enorme ao seu garrafão, apesar dos problemas passados que o Ibaka teve nas costas, né? O que vocês acharam dessa troca tripla? Vai eu? Pode. Os convidados aqui sempre têm a preferência. Beleza, né? Vou tentar ir por partes aqui, porque essa foi uma troca que envolveu, né, quatro equipes aí, né? Bom, falar do Bagley, ele... O jogador que chega, eu achei interessante, né? Vai ser bom para ele, né? Justamente isso, Agatha. Acho que você tocou aí no ponto fundamental, né? Dessa questão da insatisfação dele na outra franquia. E ele chega agora para uma nova franquia onde ele pode ter essa oportunidade de mostrar mais, de ter mais tempo, né? Até porque também a franquia tá com essa paciência, né? E como você bem colocou, montando um elenco interessante ali, né? O próprio Cade Cunningham, um jogador aí que já né, que começou a temporada lesionado, demorou um pouquinho para entrar no jogo, né? Hoje já aí tá sendo apontado aí, como já era de se esperar, como um dos principais calouros aí da temporada. O Jeremy Grant, né? Tinha aquele rumor forte, inclusive, para ele ir para Chicago, né? Acabou não rolando, outras franquias também estavam bem interessadas, então manteve, um jogador interessante, um jogador bom também para essa equipe, né? Então, sim, acho que foi ótima assim, a adição do Marvin Bagley para o Detroit Pistons. O Bucks, né, falando do Ibaka, assim, eu achei ótimo. Não só para o Bucks, mas principalmente para o Ibaka, né? Aí você fala, pô, o cara é pivô, mas tem lá o Antetokounmpo, o Bob Portis, que pode fazer essa função aí, né? São os caras grandes aí da franquia. O Robin Lopes, que tá fora, mas pode voltar aí na pós-temporada, né? O que o Ibaka vai fazer lá no Bucks, né, cara? Eu acho que entra na questão de profundidade do elenco, né? O Bucks é uma franquia, uma equipe que vai buscar, assim, o título, né? Ela tá nessa condição de favorita, né? E quanto mais você tem peças que dê essa profundidade de elenco, né? A gente sabe, né? Para ser campeão da NBA, você tem que ter um elenco que tem esse suporte todo, né? Que uma peça sai e aí a equipe toda vai ter uma consequência negativa por isso, né? Não, você tem que ter se o jogador sai, você tem que ter no mínimo ali um que corresponda bem, que entregue bem, né, ao que seja atribuído ali em questão de função dentro da quadra. Então o Ibaka ali, como um homem grande, um cara técnico também, né, por ser um jogador que pode jogar também dentro do garrafão, jogar como um ala pivô ali, um ala de força. Então achei ótimo, assim, tecnicamente só aumenta o nível, né, do Milwaukee Bucks. Qual foi a outra? O DiVincenzo no Kings, né? Ele sofreu muito com lesão, né, no Bucks, né, e voltou também ainda meio devagar, né, talvez seja essa questão de ambiente, né, talvez no Kings ele encontre um ambiente novo ali e possa render, voltar a ter ritmo, voltar a ter uma sequência, né, então acho que não foi ruim pro Bucks e também não é algo ok pro Kings. Qual que era a outra dessa que rolou? Acho que era isso, né, eu tinha mais... que essa foi bem grande, essa troca. Acho que era. Eu acho que o principal ponto mesmo, né, Marcílio, é o Ibaka no Bucks, né? Como você disse, é um time que tá aí perseguindo o bi, e um time com Antetokounmpo e Ibaka, você olha assim e você já pensa, fudeu. Porque, né, a força que esse garrafão do Bucks vai ter a mais, né? Então, não sei se você esperava essa movimentação do Ibaka sendo movimentado nessa trade deadline. Esperava? Eu não esperava, não. Achei que ele ia ter mais tempo ali no Clippers, né? Até porque ele, se for ver, pegar no geral mesmo, dessa passagem dele no Clippers, ele pouco mostrou, né? Não por culpa dele, né? Por
cara se lesionou, ficou um bom tempo fora, né? Quando voltou num Clippers também totalmente desfalcado, né? Então a gente não conseguiu ver o desempenho do Ibaka ali, né? Aquele desempenho que pelo menos a gente viu no título ali, né? Na campanha do título do Toronto Raptors, né? A Agatha vai lembrar bem também dele lá em Oklahoma, né? Então a gente sabe que o Ibaka, além do talento, né, técnica, né, é um jogador diferente mesmo, né? Um jogador inteligente, né, para a função dele, né? Então acho que só agrega, né, pro Bucks a participação aí do Serge Ibaka. É isso, né? Uma franquia que quer título tem que reforçar. Se tem oportunidade de reforçar, se o cara pintou aí como uma oportunidade de integrar o elenco, por que não, né? Está aí dando sopa, né? O Ibaka dando sopa. Olha, eu ia falar só mais uma thread, que é a trade que é a que vocês já sabem, mas eu resolvi que eu vou falar de outra, porque eu quero ver Drica vai em pistola, né? Porque o Boston Celtics esperou até o final para fazer uma cagada e foi trocar Dennis Schroeder, mandou Dennis Schroeder e não satisfeito, mandou também Enes Freedom e Bruno Fernando, 3 jogadores, em troca de Daniel Theis, que tinha enxotado na temporada passada. Estou confusa, queria saber do Drica, que é insider, né? O que a franquia Boston Celtics tem a me dizer sobre essa atrocidade de troca. Ainda bem que você tocou no Celtics, porque eu continuo aliviada, embora, apesar de... Eu não queria que o Schroeder saísse de verdade, a não ser que fosse uma troca assim, muito vantajosa para o Celtics, porque embora ele tenha estado, né, bem constante, em alguns jogos muito bem, em outros nem tanto, ele estava contribuindo consideravelmente, assim, não acho que, nossa, estava comprometendo o Celtic, sabe? Então, não queria que ele tivesse sido trocado se não fosse por algo muito bom. O Theis é um cara que eu gosto, passou pelo Bulls, inclusive, né, recentemente, é um cara que eu gosto, não queria que ele tivesse sido trocado anteriormente, na temporada passada. O que eu acho, tá? Não, assim, tô só jogando para o ar. O Celtics já tinha, né, se livrado, acabou de trazer, na verdade, né, o Bol Bol e o Dozier já se livrou para limpar aí um pouco, né, da sua conta, para dar uma limpada e ficar com mais dinheiro. Inclusive, trocou dinheiros aí, né, nessa troca. E dessa vez mandou de novo, né, mais algumas peças. Não que o Schroeder, né, tinha um puta salário, né, porque ele acertou aí um contrato bem generoso para nós quando veio. Mas é mais no sentido de liberar tanto o roster quanto as contas mesmo para a movimentação que é maior na off-season. O que eu acho que aconteceu, tá? Não, assim, estou apenas divagando nessa troca. Na troca do Derrick White, eu já acho que o Brad Stevens foi melhor, assim, né? O Josh Richardson já estava sendo especulado aí que seria trocado, envolvido em troca. Não, assim, foi melhor. Porém, também machucou meu coração porque mandou o Romeo Langford, né? Que é um garoto que, para mim, tem um potencial gigante. O começo da carreira dele na NBA foi conturbada por conta de lesões, né? Ele não estava conseguindo se manter saudável, mas nessa temporada ele estava assim. É um garoto que tem um potencial defensivo enorme e é bastante agressivo também no garrafão. Então, é um garoto que saindo me deixa triste. Mas não foi de todo mal, não. Eu acho que o Derrick White vai ajudar bastante. É um cara bastante coletivo, que é o que esse Celtics, né, prega, apesar de ter, obviamente, né, os Jays, mas é um basquete mais coletivo do que individual. Então eu acho que ele vai agregar bastante. E para mim, eu sempre disse isso, que a trade deadline não seria o momento que o Celtics faria grandes movimentações, porque o alvo é a off-season, são os jogadores que serão free agents na metade do ano, então é lá que é o foco, né? Então agora a movimentação é mais para limpar o roster e limpar a folha para na off-season trazer. E até porque não faria uma grande movimentação, né? O Marcus Smart é sempre um problema, porque eu sempre fico aflita, mas é porque eu gosto muito dele e sempre pode fazer cagada, mas não achava assim racionalmente que isso aconteceria, principalmente no momento que o Celtics vive. O Celtics lá em dezembro eu acho que era uma coisa um pouco mais perigosa. Agora o Celtics encaixou o seu jogo e vem aí numa boa sequência. Eles não fariam uma troca bizarra agora se o alvo maior é no off-season, né? Então, pra mim tá ok, entendeu? Fez umas cagadinhas ali, tá, mas
assim, dá pra relevar, entendeu? Eu só sobre o Você Dennis mais Schroeder. diga. Rapidamente, a Drica matou a pau aí sobre essa movimentação do Celtics, né? O Daniel Theis, o Celtics gosta disso, né, Drica? Vai e vem, né? Dispensa uns ali e depois, não, volta aí, vai. Sente saudade, né? É o Sente famoso, saudade. já diria Marília Mendonça, que saudade do meu ex, vai lá e traz de volta. Mas a gente estava até comentando antes da gente iniciar aqui a gravação, né, que o Daniel Theis é um jogador interessante, né, um jogador que vai bem, né, é que no momento ali da última passagem dele pelo Celtics, né, estava um momento muito conturbado, principalmente essa questão da posição dele, né, então qualquer um que entrasse ali ia pegar uma bucha gigantesca e não ia agradar tanto, né, e o Theis acabou entrando nessa, né, até foi muito questionado, assim, mas é um jogador interessante, acho que pode contribuir, sim, para a equipe. Agora o Dennis Schroeder, eu acho que o Celtics, de certa forma, acertou, né, até porque teve esse contrato, né, Drica, que você lembrou muito bem, né, de 1 ano, ele já ia sair de qualquer forma, acho que Sim. Não iria tentar uma renovação, uma extensão, nada, acho que ele iria sair de qualquer forma já no final da temporada, e como não vinha dando tão certo, né, o Celtics acabou antecipando, né, falou, então vai de uma vez agora, vai, então acho que não foi uma coisa tão ruim assim, né? Podemos dizer que de certa forma foi acertado, né? Assim, já antecipou o que já iria acontecer daqui a uns meses, né? O Kanter também, né? Outro jogador também desse vai e vem, né? Mas também nessa temporada acabou também não sendo aquele jogador que contribuiu, né? Então acho que o Celtics acabou antecipando coisas que já iria fazer posteriormente. É isso, e para finalizar, a La Braba, né? Como a gente chama lá na FBA, que é o meu grupo de fantasy. Aconteceu. Quem duvidou da capacidade de Daryl Morey, eu incluída, está um pouco mais quieto hoje, apesar de não ser uma unanimidade essa troca. Eu acho que ele foi sábio ao esperar, né? A gente achou que o Simmons ia perder um grande valor de mercado conforme o tempo fosse passando, mas o fato é que essa troca é interessante para os dois times, e é aquela famosa coisa, né? Pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado, e só o futuro é capaz de nos dizer qual é a resposta certa para essa troca. James Harden é jogador do 76ers, enquanto Ben Simmons é um novo jogador de Nova York, mais especificamente do Brooklyn, né? Chegam com Ben Simmons em Nova York, Seth Curry e Andre Drummond, e chegam em Filadélfia James Harden e Paul Millsap. Olha, aconteceu, né? Acho que era o que todo mundo queria eventualmente. Rumores que Harden está feliz, rumores que Ben Simmons está feliz, rumores que Kyrie Irving está muito feliz. Acho que a única pessoa que está triste nesse momento de fato é Kevin Durant, né? Que vai ter que lidar com 2 jovens, não tão jovens, mas problemas, né? Meu Deus, se já estava ruim com um só, imagina com 2. Agora eu quero saber de vocês, quem ganhou essa troca? Isso faz do Sixers mais candidato ao título, ter James Harden, e isso faz do Nets novamente um contender, porque perdeu 9 seguidas aí, né? 8 seguidas. Tava vivendo um drama. Eu quero as últimas impressões aqui desse podcast. Que triste, né? Essas 9 derrotas seguidas. Fico muito triste. Pode começar, Marcelião. Foi uma troca, acho que foi bom, né? Foram bons caminhos aí, né? Até por conta mesmo das manifestações do James Harden, não tão explicitamente, né, ou publicamente, né? Mas a gente já sabia que ele já não estava contente, e já estava disposto a ser negociado, né? A ser trocado. Então foi bom para ele, né? Bom pro Nets, porque não adianta você manter, por mais que seja James Harden, você manter um cara insatisfeito, a coisa pode não funcionar, né? E vai ser bom para ele porque ele vai jogar com o Embiid, né? Eu acho que pode dar pode ser uma dupla aí que funcione bastante, né? Acho que o Embiid sentiu a falta de um cara, obviamente não do status de James Harden, mas com características parecidas ali, né? Agora, pro Brooklyn Nets eu achei ótimo, assim, a forma que foi, né? As peças que chegaram, né? O Ben Simmons e o Seth Curry, o Andre Drummond, ainda tem aí as 2 escolhas de primeira rodada, né? O Ben Simmons, por conta, como vocês bem falaram,
valor de mercado ainda continuou, né? Por mais que tenha tido essa novela toda, né? A gente sabe, Ben Simmons foi muito criticado na reta final ali, nos playoffs, né? Na verdade, temporada passada, né? Por conta de algumas decisões dentro de quadra, né, que não agradaram de certa forma, foram cruciais ali para a não classificação até mesmo da equipe, para a equipe poder seguir em frente, né? Mas a gente sabe do potencial defensivo do Ben Simmons. E é algo que o Brooklyn Nets precisa bastante também, né? Então, por isso, eu acredito que pode ser um jogador assim, que se encaixe e rapidamente nessa equipe. Claro, eu falo rapidamente na questão tática, né? Mas tem toda a questão do cara estar muito tempo parado, como é que ele vai voltar. Não sei qual era e de quais formas eram os treinos, né? A rotina de treinos do Ben Simmons, né? Mas é um jogador interessante que pode se adaptar facilmente a uma aplicação tática, a um esquema tático. Steph Curry, aquele cara da bola de 3 ali, né? Também é um jogador também na transição, um jogador rápido também, né? Que faz boas leituras de jogo. E o Andre Drummond é um pivôzão ali clássico, né? Por mais que nas suas últimas passagens ali pelo Lakers, pelo Cavs, Lakers e recentemente pelo Philadelphia não tenha tido tanto brilho quanto teve ali em Detroit, né? Mas é um jogador também, é uma peça também que o Nets precisa, né? De certa forma, né? Porque está muito apoiado ali na juventude ali, né? São jogadores jovens que estão ocupando aquela posição. Então, às vezes você precisa de um cara mais cascudo ali também, né? Naquele garrafão que por hora, quando não eram esses jogadores jovens, era o LaMarcus Aldridge que fazia um pouco dessa função, né? E o LaMarcus Aldridge também é um jogador que não tem uma regularidade justamente por questões físicas, né? Então achei ótimo, assim, porque o Drummond a experiência dele pode fortalecer muito a equipe nesse sentido aí. Se a gente for, sei lá, vamos tentar rapidamente aqui, tá? Montar esse time do Nets aí, que seria Kyrie Irving, Ben Simmons, né? Ou Ben Simmons, Kyrie Irving, um Seth Curry, Kevin Durant e um LaMarcus Aldridge ou Andre Drummond, por exemplo, né? Então, assim, você vê que é um time, se for pegar, tá até melhor do que agora. Mas é um time que pode dar certo, né? Do ponto de vista tático, né? E supre um pouco essa lacuna aí, né? De estrutura defensiva, né? Então, achei muito boa a movimentação, por mais que você tenha perdido o Harden, né? Que é um jogador fundamental, estava sendo fundamental para a equipe. Com exceção de pontos por jogo, ele liderava todas as outras estatísticas da equipe, né? Pontos por jogo, o líder era o Kevin Durant. Do resto, o Harden liderava totalmente o time, né? Um jogador de peso como esse, você não poderia também ceder assim, por mais que o cara quisesse sair fora. Então, achei boa a movimentação, acho que o Brooklyn pensou direitinho assim e fez um bom negócio. E tem toda a questão de insatisfação dos jogadores, né? Eu acho que isso pesa muito até pro desempenho deles, né? Harden não queria ficar, inclusive, que coisa, né? Que coisa engraçada, estava preocupado com a opinião pública, porque, né, tá sempre pedindo para ser trocado, que coisa, que loucura. Ben Simmons, até agora na temporada, não sabemos o que será, não sabemos nem o que será dele no Nets, né, quando ele vai conseguir jogar, quando ele vai ter estrutura física para jogar, tá tudo muito nebuloso, né, a gente não sabe em que pé está o condicionamento físico de Ben Simmons e como essa troca pode, né, motivá-lo aí para que ele possa voltar e voltar melhor do que ele terminou na temporada passada, porque a gente sabe que problemas extra-quadra influenciaram completamente no final de temporada do Ben Simmons, né? E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração, porque todo mundo ataca muito ele, porque pipocou, porque blá blá blá, mas são coisas que estavam influenciando no desempenho dele e talvez a gente possa ter aí um Ben Simmons, né, que a gente gosta de ver, e quem sabe até melhorando alguns pontos que ele precisa melhorar nesse Nets, né? Mas eu concordo com o Marcílio, eu acho que o Nets ganhou e muito nessa troca aí, porque, né, dá mais opções, mais pluralidade para essa equipe que claramente não deu certo, né? Como algumas pessoas, incluindo eu mesma, falaram lá atrás que ia dar ruim isso aí, esse Big Three não ia a lugar nenhum e não foi, se dissolveu antes mesmo de chegar aí uma final de conferência. Então dá mais coesão aí para esse time, né? Distribui melhor as coisas. A gente falava na primeira temporada o quanto ele era frágil defensivamente e vem aí um Ben Simmons para fortalecer justamente essa questão. Você ganha um shooter sensacional no Seth Curry, né? E uma válvula de escape a mais
quando obviamente o adversário, né, vai focar aí a sua marcação e tentar fechar o jogo do Durant ou do Kyrie Irving. Então você ganha válvulas de escape e possibilidades de jogo e potencializa a questão defensiva, que era uma das fragilidades. Os Sixers, é claro, né? Eu não gosto de James Harden, do atleta James Harden, mas ele é um jogador sensacional. Se ele motivado, já sem muita vontade aí no Nets, como o Marcílio mencionou, né, estava liderando praticamente todas as estatísticas, indo para um lugar que ele queria ir, que ele sente aí um desafio a mais, que vai ter um Embiid do lado dele. Quem sabe, né, a gente não vê aí esse Sixers dar o passo que faltava para de fato chegar a uma final de conferência, uma final de NBA, coisa que está perseguindo aí há 4, 5 temporadas, né? Então eu acho que estou curiosa para ver os dois times com essa nova formatação. Eu acho que vai ser legal assim para os dois. Agora, se o Nets vai voltar a ser um contender, não sei, né? Vai ter que cavar muita coisa aí, né? Caiu lá para a zona do play-in, acho que hoje é o 9º ou 10º. Foi numa queda livre aí, graças a Deus, né? Porque não fico triste de olhar para trás e vê-los. Mas também pensando numa possível próxima temporada, né? Essa aqui não deu certo porque lá atrás a montagem não deu certo, nos livramos de todo mundo para trazer os 3 e não deu certo, beleza, vamos montar aqui um time um pouco mais coeso, com mais opções para que a gente possa de fato chegar ao que era para ter chegado com os 3. Então estou bastante curiosa, mas acho que tudo isso aí o Nets ganha mais pelas possibilidades que esse time ganha. Não digo nem o James Harden é menos talentoso do que os 3, não. Mas é pelas possibilidades que o time ganha com essas peças que chegam a Brooklyn. E você comentou da posição do Nets, né? O Nets, eu acabei de olhar aqui, nesse momento da nossa gravação aqui, ele está na 8ª colocação no leste, né? Caiu muito, né? 29 vitórias, 25 derrotas até o momento. 2 atrás do seu Celtão, viu, Drica? Que sapatada, né? Fiquei tão triste. Eu tava trabalhando no treino do Jack, né? A Agatha que ganhou depois de 10 anos, a Chapecoense. Grandíssimo Jack. Agora eu perdi resiliência de jogo, coração. Tava 28-2. Eu olhava assim no celular, meu Deus, o que está acontecendo? E em Nova York o jogo, né? Exato. Pena que o Kyrie não tava jogando, né? Então. Dentro da quadra. Não pode, né? Não pode, né? Palhaçada. O próprio. Enfim. Boston Celtics, que é o time mais quente do ano, tá? Por essa ninguém esperava, nem a Drica e os maiores sonhos, né? A gente fez um podcast, discutiu a possibilidade de troca de um dos JJs. E não, agora você discutiu sozinha, querida, não houve discussão de minha parte. Demorou um pouco, mas o processo está fluindo, essa é a verdade. Esse foi o nosso resumão das trocas. Acho que ainda tem mais coisa, águas vão rolar, depois a gente volta, Marcílio volta aqui para o podcast para a gente fazer um tira-teima do que deu certo e o que não deu certo. Rolaram algumas outras coisas. O print é eterno, hein? É isso aí, está avisado. E é isso, vocês têm alguma consideração final? Querem falar alguma coisa? Desabafar? Eu queria agradecer demais participar aqui com vocês. Eu sou mais que fã, eu gosto demais de vocês, né? Como pessoas e como trabalhadoras aí, né? De comunicação, né? Do nosso basquete aqui. E é referência, né? Eu sempre, quando eu vejo os jogos, se eu tô no Twitter, eu tenho que acompanhar a cobertura de vocês, né? É referência mesmo, né? Informações, enfim, os conteúdos do Instagram, né? Os conteúdos visuais do Instagram. É referência, então, para mim, estar conversando com vocês mais uma vez, eu fico feliz demais, porque eu gosto muito mesmo de vocês, do trabalho de vocês, né? Então, me chama mais vezes aí, eu venho, né? Não tô nem pedir 2 vezes. Posso, bora, agora? Vamos, então vamos. Obrigado mesmo, gente, valeu. Obrigada, Marcílio, pela disponibilidade de sempre e pelas palavras. Saiba que a recíproca é mais do que verdadeira, a gente admira demais. Não à toa, a gente está sempre aí, né, te incomodando para você estar aqui conosco. Agatha, cuide-se aí do outro lado do oceano, pelo amor de Deus, a coitadinha não consegue nem assistir mais direito seus meninos de OKC, né, porque, coitada, além de ser no oeste, ainda é 3 horas na frente.
E na semana que vem a gente volta aí para falar umas coisas, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter que gravar mais um podcast para falar do Celtics. Inclusive, gravei com o Romanelli e com o Vitor essa semana, né? Para falar bem do meu time. Deu a cota já da temporada, Adri. Antes que a fase boa acabe, já está lá gravado e jogado aí no mundão. Semana que vem a gente volta aí para falar um pouco mais dessas primeiras impressões, né? Dessas trocas e do que tiver rolando aí. Espero que meu time continue nesse ritmo. É isso. E eu vou continuar dormindo e acordando 4 da manhã para assistir o Hockey se perder. Porque é isso que eu tenho, né? É isso. Um beijo para todo mundo que ficou até aqui. Até semana que vem. Falou.